A bola não para, está no ar para você que acompanha através da Claro TV, na Live TV, Claro TV, canal 527 em São Paulo, Grande São Paulo e também Baixada Santista. Canal 526 para o Grande ABC, quem está na Claro TV. Vivo TV é o canal 609. Live TV, você tem o Instagram lá, conheça lá, @LiveTVSP. YouTube, Live TV São Paulo. Falou em YouTube, tem meu canal, se inscreva lá. Canal do Fred Júnior, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje falando de basquete, vamos falar de basquete aqui no A Bola Não Para, recebendo um armador, aquele que cria as jogadas. A parte criativa da história do basquete está com ele e com outros, claro, grandes nomes, outros nomes importantes do basquete. Arthur Pecos. Arthur Pecos é nosso convidado, ele que tem 29 anos de idade, está no basquete Osasco, armador, ele que faz sucesso também nas redes sociais, a gente vai falar sobre isso também. Tem até uma forma empreendedora fora do esporte, fora do basquete, ou seja, um cara inteligente aproveitando, porque sabe que o esporte tem até um certo tempo depois, tem o pós-esporte. Às vezes continua na modalidade, ou até mesmo no esporte, mas às vezes não. E ele já pensou sobre isso. A gente vai falar com Arthur Pecos exatamente sobre isso. O Jairo falou assim, é Arthur, não é Arthur, é Arthur Pecos. É isso. Fui bem? Comecei bem, Pecos? Começou bem, Fred. Prazer estar aqui com você. É meu. Obrigado pelo convite. E é isso, Arthur Pecos. É um pouco difícil, diferente. Acho que todo mundo chama de Arthur, né? Fala a verdade. Todo mundo chama de Arthur. Antigamente eu usava na camisa, eu coloquei Arthur Pecos, mas todo mundo lia Arthur, Arthur, Arthur. E eu falei, vou dar um jeito, aí tirei e deixei só o Pecos. Porque o Pecos... E tem gente que ainda lê, porque os dois nomes, né? Como se tivesse um acento, mas não tem. Então, todo mundo, hoje no basquete, já está mais conhecido o Pecos. Mas tá certo. Tá certo, comecei bem. Já se acostuma, tá tudo tranquilo. Então tá beleza. Pecos, vamos pensar em carreira aí. Quanto tempo já no basquete aí? No basquete já tem um tempinho. Carreira em si total são 23 anos. 23 anos? Então você comecei começou com 6 anos. 6 anos. Sempre basquete ou você gostava de... Ou como qualquer brasileiro, tentou futebol e... Quase que eu fui. É mesmo? Com 9 para 10 anos ali, eu falei, quero jogar futebol, mas... A família em si, o meu tio, que foi meu primeiro treinador, foi um dos caras que criou todos dentro da família do basquete. Falou, pô, você tem um talento, não quero que você jogue fora. E aí acabou que eu fiquei, foi meio que uma bronca, e aí eu acabei ficando, só que aí 3, 4 anos depois eu fui para a primeira seleção brasileira. Caramba. Então acho que ele estava certo. Tava certo. Né? E aí, graças a Deus, eu escutei todos os ensinamentos dele e tudo mais que fizeram chegar até onde eu cheguei hoje. Mas o futebol, você pensava o quê? Você gostava de fazer gol? Só fazer gol, porque né? eu sou um jogador de basquete assim, normalmente é perna de pau. Né? É difícil. Mas o negócio é fazer gol. Gol eu sei fazer. Mas no rachinho entre vocês do basquete, você pelo menos não faz vergonha. Não. Tem uma noção, né? Não sou o cara também... Perna dura. Não, eu sei fazer gol. Mas não dá pra falar que eu sou um cara que... craque. Poderia ter jogado futebol. Não dá pra falar. Não. É muita... E aí o caminho do basquete, como que a coisa começou a ficar séria? Porque daí você começa a se dedicar ao basquete, como que começa a ficar sério? Você citou na seleção, mas como em clube, como que começou a ficar sério? A gente... Quando você começa no basquete, todo mundo tem aquele sonho, né, de ser um jogador profissional, de jogar na NBA, tal. Eu, molequinho, já fui pro clube muito cedo, treinava na escolinha do meu tio, e aí com 9 anos eu já fui jogar federado. Qual é o nome do seu tio? Professor Carlos Alberto da Silva. É um dos... mais conhecido como professor Carlão, né? Carlão. Em Pirituba, ele é um dos ícones do bairro, todo mundo conhece, foi professor de muita gente lá. E aí eu treinava na escolinha dele, e aí com 9 anos fui pro clube, só que eu já jogava o sub-12, né? Mesmo com 9. E aí as coisas vão acontecendo, lá molecão queria... antigamente era muito forte a End One no Brasil, que era o basquete de rua, queria fazer parte da End One, mas a gente não sabia o que ia acontecer, né? E eu já estava no clube, e aí quando você vem na base, né? Você vai passando pelas categorias, mas eu acho que consolidação mesmo é quando você, principalmente nesse primeiro momento, é a seleção brasileira, é a seleção paulista, que as coisas começam a acontecer. E para mim as coisas aconteceram muito rápido, porque com 16 anos eu já comecei a compor o time adulto do Palmeiras. Então, assim, as coisas foram acontecendo, mas acho que nesse momento, já tinha sido escolhido para representar o Brasil em um camp nos Estados Unidos. E aí as coisas começam a acontecer, mas acho que ali
no momento onde eu sou chamado para ser o terceiro armador do time adulto do Palmeiras, é onde a gente fala, pô, acho que vai acontecer. E aí as coisas começaram a acontecer, depois, no outro ano, já joguei o NBB com 17 anos. Então, sabe, aí tem estrada, aí Sim. tem chão e as coisas começam a acontecer. Mas acho que nesse momento foi um momento crucial para minha carreira ali. E o que você acha dos clubes tradicionais do futebol abraçarem também os outros esportes? Porque o Palmeiras, você citou aí, teve um trabalho na NBB, desmontou, né? Acabou não tendo mais o patrocínio e agora só tem os militantes, o pessoal do sócio, tudo lá participando, mas não é algo mais para frente, mais duradouro, né? E a gente vê poucos clubes de camisa trabalhando os outros esportes, não só o basquete, o vôlei, qualquer outra modalidade. Sim. É só futebol. O que você pensa a respeito? Cara, a gente estava falando disso agora há pouco. Quanto a base do Palmeiras é forte, é um clube formador, né? Eu sou prova viva disso, saí dali para um time principal. E é uma pena que o clube tenha deixado de ter o basquete principal, porque o ano que eu estava, a gente foi segundo na Copa Sudeste, que era um acesso, né? E aí a gente conseguiu a vaga pro NBB e eu joguei meu primeiro NBB, que foi o primeiro NBB do Palmeiras. Sim. E aí jogou acho que mais 2 ou 3 anos, se eu não me engano. E aí depois acaba que desmonta o time. E é um clube que, se quiser fazer basquete, consegue fazer basquete. O material humano tem, né? Humano tem e verba tem também. Se quiser fazer, e quem uma empresa que... Pô, um cara que gosta de basquete, que tem uma empresa gigante, o cara querer patrocinar o time do Palmeiras com a empresa dele, consegue. Então, assim, fazer basquete no Brasil é muito difícil, muito complicado, mas a gente vê times que têm menor estrutura, menos material humano, muito menos verba, que fazem basquete hoje. E a gente vê, tem vários clubes hoje de camisa que fazem o basquete, né? O último, acho que voltou mesmo assim, foi o São Paulo, né? Mas tem Flamengo, Botafogo, Vasco. O Vasco também agora vem muito forte nessas últimas temporadas. E assim, você vê um time de basquete ligado a um time de camisa, né? Já teve Vitória também, e Fluminense, e assim vai. É muito legal porque traz a galera que talvez não conhece, né? Você vê o próprio Corinthians também, que ficou um tempo, eu joguei lá também. Você vê a galera que começa a acompanhar, começa a gostar. Eu acho que quanto mais esses clubes que têm a possibilidade de fazer basquete, melhor, porque também tem mais emprego para os jogadores. Isso é uma coisa que não é só, a gente não está falando só do basquete em si, você está falando de uma família, né? Claro. De jogadores com as suas famílias que podem ajudar. Então, isso cada vez mais pode ajudar o basquete, e aí leva isso, vai para a base, que aí vem lá de baixo. É uma conversa muito densa, mas a gente tenta ajudar como a gente pode, né? E até só um exemplo em relação ao Palmeiras, quem já assistiu o discurso do Oscar no Hall da Fama, ele cita o Palmeiras, ele começou no Palmeiras. Então, você vê a força que é exatamente você estar num clube de camisa revelando talentos, né? O Oscar, que é uma das referências do basquete aqui no Brasil. E até sobre você falou uma coisa que é muito importante, às vezes a gente até esquece. Você não ter um planejamento, por exemplo. Você sabe que nessa temporada você está em tal clube, depois na outra, não sei se vou estar, se vou ter que estar em outro clube. Como é viver assim? Olha, que boa pergunta, hein? Eu acho que eu sou um dos caras que pode responder melhor essa pergunta para você, porque, fazendo as contas, acho que nos últimos 6, 7 anos foram praticamente 6, 7 lugares diferentes. E normalmente o basquete a gente tem, no máximo, até 2 anos de contrato, normalmente é uma temporada. E assim, a gente acaba aprendendo a se programar, né, nesses momentos, porque dependendo da quantidade de tempo do contrato, a gente se programa para o próximo ano. Então, existe um momento... Então, vou falar assim, existe um momento onde a gente fica sem salário. Tá. Porque acaba a temporada e aí você está na transição de ir para o próximo clube. Então, a gente tem que se programar para esse momento. Aí você já um mês, mais ou menos? Sem salário? Depende. Até mais, até. Até 3, às vezes. É mesmo? Depende. Então, o cara tem que se programar muito bem pra não faltar. E assim, não faltar, e aí você pensar também na questão, por exemplo, eu não tenho filho, então isso também é uma coisa que é menor. Existe a mudança de cidade toda. Aí, pô, você tem filho, aí você tem que ver escola, tem que ver
a mulher, isso, aquilo. Então, muitos dos jogadores de basquete passam por isso, mas a gente vai aprendendo a viver dessa forma, né? Então, muitos talvez não pensem fora, né? Porque hoje a gente tem talvez como fazer algumas coisas fora da quadra, mas também é difícil pela rotina que a gente tem de treino, de jogos, de viagem e tudo mais. Assim, não é fácil. Viver do basquete no Brasil, eu, graças a Deus, até hoje na minha carreira, pude aproveitar disso, né? Tive as oportunidades, não tenho que reclamar, tenho só que agradecer ao basquete, a Deus, por ter tido as oportunidades que eu tive, os lugares onde eu passei. Então, é difícil, mas a gente consegue. A gente consegue. O mínimo de contrato que você faz com o clube, o que é? Seria de uma temporada? Normalmente é uma temporada, né? Então, por exemplo, agora em Osasco tem o Campeonato Paulista, né? Que foi onde a gente acertou, foi uma oportunidade grande para mim, onde eu também estou conseguindo aproveitar muito bem essa oportunidade. Tinha muitas coisas além da quadra que estavam acontecendo na minha vida que também fizeram eu tomar decisão, estar mais perto da família, dos meus negócios e tudo mais. Então acaba que é uma junção das coisas, né? Então aí depende do que vai acontecer, mas normalmente para o NBB, né, que é a Liga Nacional, normalmente é uma temporada. Às vezes depende do time, o tempo que você apresenta, que pode ser 10 meses, 11 meses ou até 12 meses, então depende mais ou menos isso. Tá, então pelo menos você dá para uma temporada você pensar o que você vai fazer. Naquele jogo de futebol, por exemplo, tem às vezes 3 em 3 meses, o cara faz um contrato por competição, né? Competição. É bem pior ainda. Assim, é pior por conta dessas mudanças, todas as coisas, mas a grana que envolve tudo isso é muito diferente. Ah, sim. Então dá pro cara se programar, se ele pensar assim, se for um cara esperto, ele consegue se programar, né? Consegue fazer muitas coisas, mas normalmente é uma temporada. Você tá com 29 anos. Hoje, se você fizer uma análise da carreira, você é um cara que fala bem, tudo com certeza deve ter pensado. É o que você queria? Assim, você está num estágio importante da sua vida, não, putz, podia ter sido melhor. Não, ainda dá para ser, ainda tenho lenha para queimar, porque 29 é jovem. Mas como que você analisa hoje o seu tempo hoje no basquete? Sim. Como profissional são 13 anos, né? E aí vários times com grande visibilidade dentro do NBB, seleção brasileira de base, seleção brasileira adulta. Como eu falei, camps, assim, se eu for botar a minha carreira e parar para analisar, cara, eu assim, muitas das coisas que eu vivi, lógico, a gente almeja, mas a gente talvez não espera, né? E eu falo assim, hoje com 29 anos, praticamente 30, que até aqui, lógico, eu poderia ter feito, hoje eu olho, poderia ter feito coisas diferentes, ter feito melhor, mas eu tenho muito lema na minha vida que tudo acontece do jeito que tem que acontecer e nos momentos certos. Então, sou muito grato pela carreira que eu tenho hoje, por ter, graças a Deus, até aqui ter tido praticamente 0 lesões. Tive uma que foi que me tirou, que eu operei o 5º metatarso dos 2 pés. Caramba, dos 2 pés. Que um quebrou porque era fratura por estresse. Aí quando eu fiz o raio-x, o médico viu que o outro ia quebrar também. Caramba. Aí ele já quebrou. Falou, já que você vai ficar parado mesmo. E graças a Deus tive pouquíssimas lesões que me tiraram da quadra, né? A gente tem no dia a dia normal. Sim, claro. Mas colocando no papel a minha carreira até aqui, é uma carreira muito legal, muito, muito boa, consolidada. Hoje, pensando nos meus números na liga, são 12 anos, são 12 NBBs já. Com os números eu sei de cabeça que eu gosto disso também, né? Mas sou um dos poucos caras que tem mais de 1000 rebotes e 1000 assistências atuando, né? Sim, ainda, né? Porque os caras já foram parando, já são mais velhos. Mas, assim, colocando a minha carreira no papel, sou muito feliz pelo que eu construí até aqui. E aí a gente já vai chegando nos 30, já vai pensando, né? Pô, que todo mundo fala que o auge do armador é 29, 30 anos, né? Então, mas assim, tem muita coisa para acontecer. Você tem esse projeto, assim, na cabeça? Claro, tudo pode acontecer, depende do futuro. Sim. Mais uns 10 anos, pelo menos, você acha muito? 10 eu acho muito. Sendo bem sincero, assim, 10... porque é isso, pensar na nossa vida tem... Pô, tô indo para 24 anos de basquete.
da rotina, das mudanças, de todas as coisas, isso, o nosso mental é uma coisa que pega muito, pesa muito, porque é maçante, Sim. né? E aí você um dia tá tudo bem, no outro dia não tá, e aí, sabe? Essa insegurança. É sempre esse... Então, assim, eu sou muito grato pelo que o basquete me proporcionou, mas muita coisa mesmo. Mas não sei se mais 10 anos, não sei quantos anos, mas a gente vai aproveitando os momentos que a gente tem. Nós estamos conversando com Arthur Pecos, ele que é armador da equipe do basquete Osasco. Vamos a um rápido intervalo aqui no Bola Não Para e já voltamos com mais para saber coisas fora do basquete também, que ele tem coisas interessantes para poder contar aqui pra gente. Já voltamos. O intervalo tá aí, mas não sai. Já vai ter o segundo bloco, continuidade da entrevista. Mais 2 recadinhos rapidinhos pra você. Seja membro aí do Bola Não Para, né? Você já deu o seu like? Não deu? Dá um like aí. Já se inscreveu? Se inscreva aí e seja membro. Ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clica lá, tem 2 possibilidades para você poder aí ser membro e ter informações exclusivas do A Bola Não Para e também aqui do Fred Júnior. Tá legal? Vou ficar muito feliz você se tornando membro do canal. Além disso, vou deixar na descrição também o link para o meu grupo de WhatsApp. Você pode aí participar do meu grupo de WhatsApp para exatamente saber informações antecipadas do que vai ao ar no A Bola Não Para. Beleza? Conto com você. Quem quiser apoiar, patrocinar o A Bola Não Para, tá aqui esse e-mail aqui para você também conversar comigo. Agradeço. Vamos para o segundo bloco? Estou esperando você. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através da Live TV, canal 527 na Claro, na TV Claro, na Claro TV, se acompanha. São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista. Grande ABC, canal 526 da Claro TV. E 609, na Vivo TV você acompanha o A Bola Não Para também na Live TV, no Instagram, @LiveTVSP, YouTube Live TV São Paulo e meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista em falando de esporte para você. Estou com o Arthur Pecos, ele que é armador do basquete Osasco, contando a sua caminhada. Você falou há pouco em relação à cabeça, o mental tem que estar bom. O armador, principalmente, tem que ter cabeça boa, porque ele é o cara que pensa o jogo. Se o armador não estiver pensando, complica. E aí? E assim, a gente brinca que o papel do armador é muito importante e o mais difícil dentro do time, porque se as coisas dão certo, não é do armador. Agora, se dá errado... A culpa foi dele. A culpa foi dele. Se acontecem as decisões, tal. Mas e o armador também, muitos dos armadores, isso já vem de berço, né? Já vem da base. Um técnico que olha e fala, pô, você pode ser armador. Às vezes é um cara que vai conduzir bem a bola pro outro lado. Às vezes o cara nem é armador, mas ele tem, talvez, a condição de armar, né? De fazer 2 posições. Ou até mesmo no meu caso, que eu posso fazer a posição 1 e 2, né? Que possa ajudar nas 2 funções. Mas tem que ter o mental bom, tem que estar sempre ligado, saber principalmente todas as jogadas, né? Porque tem que saber a sua posição e a posição dos outros 4. Porque se eles não estiverem no lugar certo, você tem os 24 segundos para atacar, você tem um cara te pressionando, tentando roubar a bola, você tem que chamar a jogada, definir o que vai ser, e se o cara estiver no lugar errado, tem que falar, pô, vai pro lugar certo. Me ajuda aí. Isso tudo em 24 segundos, com as decisões sendo tomadas muito rápido. Então, eu acho que... E aí também você tem que ter a sua confiança para o jogo em si. Eu aproveito disso há alguns anos já, eu faço a meditação para alta performance. Oh, que legal. Tem o professor Tia Ruda, que é um cara que me acompanha desde a época que eu joguei no Corinthians. Ele foi técnico do Corinthians de meditação. E eu me identifiquei muito com ele. E eu trabalho o meu mental fora da quadra com ele. Antes dos jogos, todos os jogos, eu tenho um treino com ele que eu faço de meia hora, 40 minutos, onde ele me passa algumas técnicas que a gente faz de respiração, de foco. E aí isso também eu uso durante o jogo. Então, nos momentos que eu vejo que está acontecendo alguma coisa, é onde eu já consigo perceber o meu corpo, a minha cabeça que está diferente. E tem técnicas que eu consigo sentar no banco, por exemplo, coisa de 30 segundos, eu fazer uma técnica que ninguém percebeu, mas eu estou tentando oxigenar o cérebro de novo para respirar, pensar e centrar. Então, é
um cara que me ajuda muito, o professor Tia Arruda, que está aí já há praticamente 5 anos a gente está junto, trabalhando, e todos os jogos a gente faz esse trabalho para alta performance. Pô, bacana isso aí. E ser o mais baixo é uma condição do armador? Não. Normalmente é. Tem alguns armadores, a gente vê na NBA, são os Sim, caras pô. bem altos, mas assim, normalmente o armador é o mais baixo. E aí é o baixinho forgado, né? Eu vou lá, por isso que eu falei, é difícil porque eu pego bastante rebote. Eu falo, pô, tem mais de 1000 rebotes na carreira no NBB. Não é normal. Para um armador, eu tenho 1,83. Verdade. Né? Mas é muito da vontade, do ímpeto de ajudar. E, pô, minha mãe, quando assiste o jogo, falou, você tá fazendo o quê lá no meio dos grandões, lá trombando com todo mundo? Mas normalmente o armador é o mais baixo. É bom, o pessoal tá olhando pra cima e não estão percebendo que Não quem tá, vendo, né? passa rapidinho, eu corro só um pouco. Então, aproveito disso. Ô, Pecos, só aproveitando, até quando o Jair mandou, pega umas coisinhas aí do Pecos aí. A pizzaria você tem ou não tem mais, ou ainda tem a pizzaria? Tem a pizzaria. Foi isso o seu primeiro negócio, assim, fora basquete? Ou você, como que esse lado empreendedor seu aí? Tá, na verdade, não é o meu primeiro negócio. Tá. O empreendedorismo começou de forma amadora lá com 15 anos, 15 para 16, porque eu tinha um primo que vendia roupa, e aí a gente começou a pegar os esquemas dele, daí a gente, na época, era muito mais difícil do que hoje, a gente comprava algumas coisas na internet, uns bonés, umas coisas. E revendia. Mas isso é bem amador, umas camisetas, umas coisas assim. E aí chega 2015, eu recebo a oportunidade de fazer uma parceria, ter uma sociedade com a Polishop, que é uma parte de empreendedorismo que eles têm. E isso vem em todos esses anos, tenho até hoje. Não atuo totalmente ali, mas tenho. E um dos sócios, que foi o que me convidou para fazer parte do negócio, é o meu sócio na pizzaria. E ele jogava basquete também, morou comigo na casa quando a gente morava no alojamento, conheço há 15 anos. Já tinha pizzaria. E aí eu estava em São José dos Campos, eles foram abrir uma segunda unidade. E aí eu estive com eles, e aí hoje eu faço parte da sociedade de São José dos Campos e Bauru, que são as 2 unidades que a gente tem da pizzaria. A gente está numa mudança nesse momento, uma troca de nome por questões contratuais, mas temos as 2 unidades ali. Se Deus quiser, teremos mais algumas aí para frente. Que legal. Então, roupa, você teve de roupa, Sim. Pizzaria. E mais o que agora? Na verdade, assim, eu sou influenciador, né? Então, o influenciador, eu acho que entra muito mais coisa disso. Hoje, eu tenho a parceria com o Centauro, né? Sou influenciador da Centauro. E aí, pelo meu trabalho com a Centauro, eu já estava 1 ano e meio. Aí eu também sou chamado para ser influenciador da Nike, que faz parte do mesmo grupo, né? E aí a gente vai trabalhando. Hoje, pô, se eu falar para você, é até engraçado. Aí eu começo a pensar, pô, sou influenciador. Aí tem hoje que eu tenho a parceria também como influenciador a Imenso, que é de produtos eletrônicos, fone, caixinha de som. Tem o Estúdio 78, a própria Enjoan, que depois de 17 anos pude fazer parte. Estamos de olho aí, né, na Outlet das Marcas. Que tá aí patrocinando aí. Polo Air, nossos parceiros do Basquete Osasco. Estamos de olho em vocês, né? Mas, assim, o trabalho como influenciador foi uma coisa que aconteceu para mim, por coisas da internet. Qual a principal rede que você faz mais sucesso? Hoje é o Instagram, mas onde eu tenho mais seguidor é o TikTok. TikTok Fiquei muito famoso durante a pandemia, começo e durante a pandemia. Por? Primeiro foi um vídeo nada a ver, que não tem nada a ver com a minha vida, que eu vi um cara fazendo, que tem um joguinho que chama Subway Surf, que é o menininho correndo no trilho do trem, pegando as moedas. Sim. E aí o cara ensinava como fazer. E aí no vídeo eu era o menininho, correndo com um plano de fundo do trem lá. E aí isso, na época, começou a estourar. Não, viralizou, hoje tem quase 14 milhões. Caramba. Na época era muita coisa, hoje é normal um vídeo com 14 milhões. Mas na época aí começou a estourar, e aí no fundo da minha casa eu tenho uma mini quadra. E aí eu comecei a gravar vídeos de basquete, fazendo cestas diferentes, jogando a bola de costas, jogando a bola na parede, fazendo algumas coisas diferentes. E aí os vídeos começaram a estourar. E claro, colocando só os acertos, né? Porque... Não, eu colocar os erros também, ter a bola na casa do vizinho,
Joguei a Pô, bola. aí é legal, pô. Não, Porque coloquei... quando a gente vê esses que dá certo, fala, pô, o cara tentou umas 300. Aí eu tento umas 300, mas assim, aí eu fui pegando um jeito. Pô, e aí isso também me abriu muitas portas pra ir pra TV. Eu vi se foi no Celso Portiolli. No Celso Portiolli. Passo repasse. Por conta disso, era uma parte do passo repasse. Então tinha um cara que trabalha lá que me segue. E aí o Celso, na semana anterior, fez uma bola de costas. E aí eles quiseram fazer... É verdade, ele jogou mesmo. Mostrou até no Instagram. Pra participar do passo repasse. E aí precisava de alguém. E aí o cara me chamou, eu falei, vamos. E aí eu acabei indo lá. Pô, foi muito legal. Fiquei 10 minutos ao vivo lá, pô, dentro... Isso aí dá uma bomba demais. Pra caramba. TV aberta, né? E acho que isso é retorno do trabalho, de uma brincadeira que surgiu lá. Virou sério. Virou sério. E hoje, graças a Deus, me traz muito retorno. TikTok você tem quanto? TikTok tem uns 170. 170 e Instagram? Mil. Instagram 32.600. E no Instagram que você tem feito mais coisas? Instagram talvez é a minha principal rede, assim, de trabalho. Direcionamento. Mesmo. Direcionamento, que é onde eu consigo trazer as parcerias e tal. Tem coisas que vêm pelo TikTok também, mas hoje eu faço muita coisa. Então, talvez a minha criação de conteúdo, eu que cuido do marketing da pizzaria. Então, eu tenho uma equipe e tal, mas a minha cabeça, ela tem... Eu tenho meus momentos. Aí eu tenho a quadra, que é o principal, que eu tô ali, tô na quadra, treino, academia, tal. E nos momentos que eu tô fora, que é onde eu uso para fazer isso. Legal. E eu vi lá, você também grava algumas mensagens também, né? Queria que você falasse um pouquinho do que você faz mesmo. Qual que é o seu intuito, o que você busca aí? Assim, eu de verdade, eu penso assim, muitas das coisas as coisas que eu venho passando, que eu venho aprendendo, eu tenho uma fé muito grande, e não só falando de religião. Sim, sim. Acho que assim, cada um tem a sua religião. Isso mas é uma a fé A fé e Deus é uma coisa só. Então, assim, é até engraçado que as pessoas olham, eu posto todos os dias uma palavra. Todos os dias no Instagram. Todos os dias. Isso já fazem mais de 2 anos. Isso coisa regrada. Isso eu aprendi com o Douglas Viegas, que é o famoso poderosíssimo ninja, que é o meu tio. Eu joguei com ele o último ano de carreira dele no Palmeiras. Então ele me apadrinhou. E aí eu aprendi muita coisa com ele. E hoje ele faz isso também. Se você olhar no Instagram dele, todos os dias tem uma palavra. E é a mesma palavra que eu uso. E eu sinto que isso traz para as pessoas... Muitas das vezes as pessoas elas estão precisando de uma palavra. E eu fazia isso com o Instagram dele. Todos os dias eu abria o Instagram dele porque eu sabia e falava, pô... Isso daqui eu tô precisando hoje. E muita gente me responde isso, falando, pô, muito obrigado por isso, porque era uma coisa que eu tava precisando. Então, também é meio que uma coisa que eu resolvi fazer para poder ajudar os outros. E coisas que eu vou aprendendo, coisas que talvez, insights que eu tenha, que eu possa gravar e falar, pô, alguém talvez esteja precisando disso, até mesmo com os negócios que agora eu tô fazendo mais. Pô, acho que é legal você fazer isso no seu negócio, coisas que eu tô passando, sabe? Porque eu acho que o conteúdo que se a gente guarda só para nós é muito egoísmo. E aí a gente tem que passar para frente coisas que a gente viveu, que a gente está aprendendo, porque é mais fácil aprender com o erro do outro do que o nosso, né? Sim. Então eu faço isso. Legal. E o meio basquete, como vê tudo isso? A gente sabe que às vezes tem uma certa resistência, alguma coisa assim. Como que é? Difícil. Principalmente a questão da internet, né? Eu acho que a internet hoje está quebrando algumas barreiras. Mas eu sou um dos caras que começou a furar essa bolha. Hoje tem uns meninos... Fala assim, o pessoal me chama de rei do TikTok porque eu fui o primeiro atleta a ser anunciado pelo TikTok. Pô, que legal. E só que hoje, dos meninos, tem muito mais seguidores. O cara tem 3 milhões, 4 milhões de seguidores. A internet em si. Mas eu tenho os anos de carreira. E dentro do basquete, é realmente uma coisa difícil. Que as pessoas ainda, eu falo, tem uma resistência muito grande. Porque as pessoas não entendem que é um trabalho, não é uma brincadeira. Porque, assim... Você não tá perdendo tempo. Nada contra o pessoal que faz... Porque muita gente ganha dinheiro fazendo a dancinha que as pessoas sabem fazer a dança. Sim. Eu não sei dançar. Então, pra mim, isso também não ia valer de nada. Mas, assim, não é só simplesmente postar um vídeo, fazer alguma coisa. Isso me traz dinheiro. Sim. O que as pessoas não entenderam é isso. E aí, mas vai estar gravando isso, aquilo. Só que, ao mesmo tempo que eu sou um cara que
nunca faltei com o meu compromisso dentro de quadra, de treino, isso, aquilo. Tem outros atletas em si, do basquete ou qualquer outra coisa, que tá no videogame, que tá na noite, que tá fazendo qualquer outra coisa. Eu só simplesmente estou usando a internet, que é hoje o principal meio de você se comunicar, trazer renda, eu só estou aproveitando disso. Daqui a pouco, na hora que as pessoas entenderem isso, essa resistência começa a ser quebrada e aí isso vem de mim para baixo, né? Para as próximas gerações que vão poder aproveitar disso daí também, porque aí você tem que pensar em marcas. Pô, as marcas hoje, se eu olhar uma Nike, uma Adidas, o que seja, você tá olhando ali, pô, um cara que é atleta profissional, por que eu não vou colocar o meu nome com esse cara que tá na mídia, que tá na TV? Até porque essas marcas têm procurado influenciadores para divulgar os esportes. Sim. E nada melhor que um cara que vive do esporte. Sim, total. Que vive aquilo ali. E eu penso, eu trago essa referência porque, por exemplo, na pizzaria, o nosso crescimento em São José dos Campos é muito grande porque eu já fui nessa linha. Nós fizemos parcerias com todas as páginas, influenciadores da cidade, pessoas que conhecem. Então, pensar um pouquinho fora da caixa, realmente fora da caixa, mas tem uma resistência, mas eu já acostumei, hoje eu sei dosar até onde ir, certos dias. Para não gerar... para não ter esse problema, mas também isso a gente aprende com a vida, com os erros, né? Com certeza. Se fosse de São Paulo, eu ia falar, a bola não para a pizzaria do Pecos, vai dar uma parceria aí com a Vai saber para, que a gente não faz aqui, uma aqui, né? Que beleza. São José tá pertinho, uma não tá longe. Arthur Pecos, foi um prazer falar com você, cara. Eu gostaria de falar de mais coisas, mas o programa realmente acabou o tempo, mas fica um convite para uma próxima aí, bom papo. E esse lado é legal, esse lado de pensar no futuro é bacana para o esportista, a gente vê cada história de cara que não conseguiu dar uma sequência importante na carreira, né? Não só jogadores ligados ao futebol, mas todos os atletas, assim, a gente percebe essa dificuldade do pós-carreira. E você está programando aí, está projetando algo que deve ser muito legal para você no futuro. Sim, muito legal. Obrigado mais uma vez pelo convite e tá aceito. Na próxima, estamos aí para a gente continuar esse papo, tem muita história aí. Com certeza. Agradecendo ao Arthur Pecos, que participou aqui do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre convidado em Nerd Falando de Esporte para você. Até lá.